vivo! E de volta! E de volta! Você não tá com frio, não? Estou com frio. Após uma semana maravilhosa no sul do Brasil. Sim, quem não viu, acompanha as nossas postagens, no né? Instagram, muito bacana. Sim, tem coisas sobre cristais, eu andando de patins. Sim. Diversão. Com professora. Ela é professora, né, de patins, assim, do lado da outra. Mas criou coragem. Eu não tive coragem, não. Não teve A coragem. professora até me chamou. Você não vai, não. Eu vou rir só, né? Mas a Ana Paula não caiu. Não Ficou caiu o tempo patins. todo lá. Dava umas titubeadas, mas foi. Deu umas 5 voltas lá depois. Falou, não, tá bom. Basta. E hoje, nós ficamos enrolando aí. Hoje nós estamos com a nossa live sobre o tema crenças E Parkinson. Parkinson. É conhecido também como mal de Parkinson, né? Mal de Parkinson. Mal de Parkinson. Eu procurei umas informações sobre o porquê o tema mal, não achei. Você achou alguma coisa sobre o porquê que é mal? Por que usa mal? Eu encontrei outras informações falando que existem casos, né, e pesquisas e documentos que remontam a situações de Parkinson, diagnósticos de 5.000 anos antes de Cristo. Nossa! Com Muito sintomas tempo, né? parecidos, só Com pode sintomas ser. parecidos, claro. Boa noite, né? Luísa! Olá, Luísa! Com sintomas parecidos. E claro, né, a boa parte das doenças que são catalogadas, elas acabam assumindo o nome daquele que a descobriu, né? Ah, quem foi que descobriu? Então, em 1817, então primeiro ele tinha, mal de Parkinson tinha o nome de paralisia trêmula. Tá. Né? Foi esse nome inicial que deu. E aí, em 1817, o médico britânico James Parkinson. Normalmente é assim, né? É isso que acontece. Identificou, né, a paralisia trêmula e depois acabou assumindo o nome dele como Parkinson, por causa dos primeiros trabalhos, né, que ele fez de identificação. E, enfim, não encontrei nada sobre o tema mal, pode ter passado despercebido, mas não encontrei. E o que acontece, assim, de várias pesquisas também, até dentro das pesquisas da abordagem quântica, quando eu fazia pós-graduação, né, de saúde vibracional quântica, com vários médicos e vários estudos, e no próprio livro da Vaiana Starbo, ela também trata, então lembrando que aqui a nossa live a gente sempre divide, né, uma parte energética, que é a parte que vem sobre os meus estudos, pesquisas, práticas e mestre, né, Master in Science de Theta Healing, que a fundadora é a Vaiana Starbo, é uma americana, e também os estudos de alimentação do Kleber, as especialidades que ele traz, e alguns estudos que eu tô fazendo um pouquinho na faculdade, eu já fiz em algum lugar. Então vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Eu tô olhando de lado aqui, porque nós estamos. A Shanti e a Gaia estão de volta. Shanti, elas que não ficaram, sabe, nossa cachorrinha, Gaia é nossa gata. E elas de vez em quando elas se estranham. Então, nesse momento, a Shanti está instalada do meu lado e a Gaia quer ficar no lugar da Shanti. Porque nós estávamos viajando e elas estão morrendo de saudade, então elas estão grudadas na gente aqui. Então, a Gaia está ameaçando dar um soquinho na Shanti pra Shanti sair. Então, eu tô de olho aqui para não deixar que elas se agridam. Então, não fiquem... Quem sabe faz que depois vai a gravação com a gente falando desse jeito. Maravilha, né? Assim que é bom. Maravilha. Autêntico. Então, ó lá, você me cortou. Vamos voltar. Nossas lives, elas são divididas com a parte energética, que vem a partir dos estudos e das minhas especializações em Theta Healing, que a fundadora é a Vaiana Starbo, uma americana, e suas pesquisas, os seus estudos, suas especializações na área de alimentar, e algumas pesquisas minhas dentro da faculdade de nutrição e outros cursos na área de terapia quântica que eu fiz. Então, voltando aqui, a Vaiana... Então, vamos lá. Eu, quando fiz as formações, né, de terapia vibracional quântica e muitas pesquisas com médicos, eles trouxeram várias pesquisas avançadas que chumbo, cádmio e alumínio, e mais especificamente chumbo e alumínio, trazem características e trazem, como é que a gente usaria a palavra? Sintomas de Parkinson e de Alzheimer. Então, excesso de chumbo, excesso de alumínio, excesso de mercúrio no organismo trazem sintomas que são confundidos ou são diagnosticados com Parkinson ou até Alzheimer, e tem a ver com excesso de metal pesado no organismo. Por que eu tô falando isso? Porque no livro, né, Doenças e Desordens, Vaiana traz, né, Vaiana no Theta Healing, que quando ela faz leitura intuitiva, ela não sabe nada dessas pesquisas de quântica, tá? Então, ela é uma intuitiva.
quando ela faz leituras intuitivas em pessoas que têm diagnósticos de mal de Parkinson, ela vê muito mercúrio, muito em excesso alumínio e muito chumbo. Então, mais especificamente, alumínio e chumbo é o que ela mais visualiza. Então, ela, no ponto de vista intuitivo, ela trouxe assim, que o que causa a genética do Parkinson é o excesso de alumínio e o excesso de chumbo, que são passados de pais para filhos a partir do DNA. Isso é o mundo waibaiano, é a percepção intuitiva dela. Mas pesquisas dentro da abordagem quântica traz muitos estudos mesmo do excesso de alumínio no organismo e que trazem esses mesmos sintomas. Isso é muito interessante, né? Outra coisa que ela traz aqui também é que ela identificou pessoas que ela atendeu que tinham mal de Parkinson, avós ou bisavós, né, de determinadas pessoas, porque a maior parte dos casos é no público masculino, né? Por isso que você falou bisavô, né? Isso, avô e bisavô. E aí, quando identificar, a avó cozinhava mais de 40 anos em panelas de alumínio. E a parte dos canos eram antigas e tinham muito chumbo. Tubulação. Tubulação. Sim, a tubulação. Né? Era muito... Hoje não, né? Hoje é outro material que é usado. Outro material. Então, é algo interessante que ela traz de acordo com as leituras intuitivas dela, e tem pesquisas já apontando isso também. Quer colocar alguma coisa sobre alimentação antes de eu seguir? Não, pode seguir, depois eu vou falar. Tem uma parte uma colinha aqui, uma pesquisa que eu fiz, vai ser interessante. Bom. Então, eu falei muito, né? Outra coisa que é importante também é que algumas medicações também contêm mercúrio e até alumínio, né? Então, algumas medicações alopáticas com uso em excesso podem trazer metais pesados para o organismo. E algumas medicações alopáticas, elas têm, inclusive, como efeitos colaterais, tremores, demência e lentidões de movimentos, que são também causadas e sintomas e características do Parkinson. Então, relembrando assim os sintomas do Parkinson, para quem não sabe, para quem está nos assistindo e não sabe: perda da coordenação e do equilíbrio, eles ficam comprometidos, demência, depressão, lentidão nos movimentos, rigidez nos braços, pernas e tronco, e tremores das mãos, braços, pernas, maxilar e face. O pai do Kleber, né, teve diagnóstico, né, de mal de Parkinson, e a gente desconfiava, né, não tínhamos tanto conhecimento como temos agora, ou não temos conhecimento agora, experiência, vamos dizer assim, mas a gente desconfiou que era medicamentoso, né, por excesso de medicações, porque tem várias medicações que ele tomou durante muito tempo, né? E que alguns dos sintomas eram tremores. Teve uma vantagem, que a gente pode falar de vantagem, né? Ter um diagnóstico de Parkinson, e se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Okay. Teve uma vantagem em que ele foi num médico muito maravilhoso aqui de Santos, um médico de alta confiança, né? A gente simplesmente acha esse médico, assim, uma sumidade, né? Na área dele. Na área dele, né? Neurologista, na área de pesquisa e na área da humana, né? Porque ele é muito humano, é uma pessoa, assim, maravilhosa mesmo, fantástica. E esse médico, ele fez vários testes e teve uma coisa muito boa que ele disse pra nós, que como o diagnóstico do meu sogro foi acima dos 75 anos, né? Foi isso, né? O diagnóstico preciso, né? Antes disso ele já apresentava alguns sintomas, mas foi com mais de 70 anos. Ele não estava sendo tratado como mal de Parkinson, ele estava sendo tratado com outro diagnóstico, e na verdade o diagnóstico correto era o mal de Parkinson. Ele começou a tratar tardiamente a partir dos 75 anos. Mas ele apresentou, né, alguns sintomas com mais de 70 anos, foi, né? Foi. E bem mais até. E aí ele disse que uma coisa interessante é que como ele apresentou isso com uma idade elevada, né? Então, as células, elas demorariam um pouco mais para desenvolver e levar essa informação. Porque a multiplicação celular, ela vai se reduzindo com o passar do tempo. Então, quando você adquire uma doença degenerativa, que é o caso do mal de Parkinson, ela é menos prejudicial para quando a pessoa adquire com mais idade. Porque a multiplicação celular é mais lenta. Com isso, as células doentes, né, com essas características, elas são menores. Então, elas demoram mais tempo para tomar
a área cerebral, né? Que é a área que, na verdade, onde as células de Parkinson se desenvolvem. Sim. Então, neste caso, né, no nossa experiência aí que a gente vivenciou, ele não chegou a um estado degenerativo alto, né? E também, o seu pai, ele tinha uma característica que, você sabe, né, eu admirava muito, que ele ia encarando as coisas também sem muitos parar, né? Ele não parava, ele dava uma continuidade. Deixa eu colocar uma coisa, mudando de assunto, mas falando sobre a mesma coisa. Na verdade, os sintomas, né, dessas doenças degenerativas cerebrais, elas começam a aparecer na faixa dos 45 a 48 anos. Tá? Esse é o comum, elas começando a aparecer nessa idade. Assim, são sintomas muito ainda pequenos, então as pessoas não percebem que elas já estão começando a desenvolver alguma coisa. Mas eu vou bater bastante, porque na pós-graduação a gente batia muito nisso, né? Batia muito que a limpeza de metais pesados no organismo, elas são de suma importância para que não se desenvolva e não se perdure com essas doenças degenerativas como E como é que se faz isso, uma limpeza de metal pesado? Vamos dar um pontinho aqui, me lembra de falar daqui a pouco, vamos falar primeiro da parte energética, porque tem algumas coisas, né, para limpeza de metal pesado, e eu não posso passar receita, né, mas a gente tem umas coisas para falar que são muito importantes. Me cobra isso daqui a pouquinho. Pode deixar. Tá? Bom, então eu vou falar de crenças primeiro, para aí depois a gente entrar mais nessa parte específica. Então vamos lá. Então, sintomas. Uma outra coisa interessante também é que para de se produzir dopamina quando você tá com Parkinson. Tá. Interessante isso. Né? Para de produzir dopamina. Tem a ver sim com os estudos que são feitos, né, com as pessoas, elas têm falta de dopamina. Sim. Então isso também é importante, né? Então vamos lá, para de produzir dopamina. Outra coisa interessante é que algumas crenças comuns identificadas aí pela Havaiana energeticamente em pessoas que tinham mal de Parkinson foram crenças do tipo: o mundo está se arruinando. Então são pessoas que acreditam no fim. Tá. Sabe, o fim da política, o fim do mundo, não tem mais jeito, não tem mais solução, tudo tá perdido, tudo tá acabando. Né? Uma falta de esperança, desesperança, uma né? desesperança. Então é algo comum. Então ela colocou aqui como o mundo está se arruinando, mas a gente pode dizer que a política não tem mais jeito, pode-se dizer que o trabalho não tem mais como, pode-se dizer a família tá perdida, os jovens estão perdidos. Esse aspecto emocional, ele é muito importante, né? Porque quando a pessoa ela começa a perder o tesão pela vida, né? Os planos, a esperança, ela começa a morrer. A verdade é essa, ela começa a perder vício, começa a perder fluido vital. Então, essa questão é muito importante também nesse desenvolvimento, além da questão dos metais pesados, além da questão de uma alimentação ruim, que a gente depois vai falar sobre isso, mas também o lado emocional, a forma como você encara a vida, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você relaciona com os assuntos, com os fatos que acontecem na sua vida. Isso também ajuda o teu cérebro também começar a parar, começar a perder a vontade de renovar suas células, né? Isso é muito importante. Uma coisa importante que até a própria Havaiana fala, né? E também as pesquisas dizem que a nossa mente, o nosso cérebro não para de aprender. Então, quanto mais estímulo você tem, mais você aprende, mais você estimula esse desenvolvimento celular. Exatamente. A Luísa colocou aqui uma coisa importante. Minha bisavó materna, há uns 70 anos atrás, em uma determinada fase da lua, ela surtava, na época era associado ao resguardo inadequado. Hoje eu percebo que talvez fosse Alzheimer, ou excesso até de metal pesado mesmo, né? Mas sim, pode ser Alzheimer. Interessante isso. Bom, outra crença também comum é a pessoa tá sem diretriz, que é o que você falou, esperança. Sem né? esperança. Então, sem diretriz, sem rumo, né? Outra crença também é uma luta, porque o Alzheimer, as doenças degenerativas, né, é como se estivesse lutando conosco mesmo, né, nos autodestruindo, assim como as autoimunes, né? Então, uma crença que ela encontrou bastante eu posso desistir, mas eu não vou desistir. Ou seja, tá
ali um processo conflito, dual, né? Um conflito interno. Outra coisa que ela trouxe também energeticamente são pessoas com um auto-julgamento, um julgamento por si mesma, uma necessidade de se diminuir demais. Interessante isso, né? E aí tem algumas crenças que a pessoa, e até downloads que a pessoa precisa ter, né? Que é se sentir forte, saudável, sentir que é capaz de aprender sempre, sentir que é capaz de se regenerar. Então eu lembrei muito do seu pai, né? A gente quando vai estudando pro dia das nossas lives, a gente vai lembrando de algumas coisas que ele falava, já estou numa merda. Não temos o hábito de falar palavras de bate-calão, mas nesse caso cabia porque era a frase dele. É quase um bordão. Como é que o senhor está? Estou acabado, né? Como é que era? Melhor idade é uma... Nossa senhora! Tinha muito essas frases meio baixo astral, né? Tinha algumas. Então isso dá um gatilho, né? Que é o gatilho que ela tá falando aqui de se auto-julgar, de não se sentir capaz de continuar a aprender, de não se sentir capaz de lembrar das coisas sem esforço, de precisar de esforço para ter resultado, de precisar de esforço para se lembrar, de precisar de esforço para aprender. E de acreditar que está se degenerando. Então, de acreditar que está se acabando com o tempo, com a idade. Sim. Tá? Então, são crenças que ela encontrou em muitas pessoas nas quais ela atendeu com o mal de Parkinson. Então, estimular os receptores, né? Estimular downloads, estimular aprendizados, isso antes ainda de nós começarmos a desenvolver e apresentar. A gente não precisa desenvolver ou apresentar diagnóstico para ter esses hábitos saudáveis, né? A gente pode fazer isso por nossa felicidade, não para evitar doença. Eu tô lendo um livro novo muito interessante. Eu até tava vendo que eu cheguei, já chegou um livro novo. Chegou um livro novo meu, ele perguntou assim: chegou um livro novo, vão chegar mais 14. 14 livros, gente. É impressionante. Então eu já comecei a ler esse rápido antes que cheguem os outros 14, né? E a autora, ela tem uma frase que combina muito conosco, que ela fala assim, que quanto mais nós percebemos que nós podemos aprender, tem a ver com o dia de hoje, né? Mais nós estimulamos as nossas células a se regenerar. Olha que interessante, isso é muito importante, né? Olha só que frase bacana. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? É por isso que eu me lembrei, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por isso que a gente comentou que essa parte emocional, essa parte de você vibrar com a tua vida, de você ver motivação, achar motivação para viver, para levantar de manhã cedo, isso também ajuda bastante a você retardar se houver, porque a gente sabe que existe algumas coisas que vão acontecendo com o passar do tempo, né? A gente vai perdendo algumas coisas, mas não precisa acreditar nisso, achar que porque eu vou ficar mais velho, que eu tenho que necessariamente ficar mais lento ou ficar mais desinteressado. Não, a gente tem vários exemplos de pessoas. A rainha Elizabeth é um grande exemplo, né? A pessoa que viveu quase 100 anos, mas... E um dia antes dela falecer, estava dando comandos, né? Não é, gente? Assim, é um exemplo de vida a Elizabeth II, porque a vida inteira ela participou de eventos, ela sempre foi uma pessoa presente, né? E existem vários outros exemplos de pessoas comuns que exercem atividade, que buscam novas alternativas, novos aprendizados. Poxa vida, a gente tem, até o último dia de nossas vidas, a gente tem como aprender, a gente pode aprender. É muito bom isso, né? Acordar com, olha, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou aprender? Perfeito. A Luísa colocou aqui um comentário também bem interessante. Minha mãe, após tomar um medicamento para labirintite, apresentou sonolência e após um mês que parou o medicamento, começou a apresentar tremores no braço esquerdo. Ela andava meio baixo astral. Então, é muito importante que a gente observe os efeitos colaterais. A gente não está falando aqui para a pessoa parar de tomar os medicamentos, muito menos de não consultar o seu médico ou não tomar o seu medicamento. Mas quem conhece mais o seu corpo e melhor o seu corpo é você. Então, é muito importante que você perceba os efeitos colaterais que estão se estabelecendo e como você está se sentindo com a medicação. Então, eu acredito, eu sou
sou do tipo que acredita que se eu tô tomando uma medicação alopática, seja pro que for, ela tem que me trazer uma melhora, não uma piora. Exatamente. Né? Então, se eu tô tomando uma medicação, isso já aconteceu comigo, e eu começo a apresentar uma piora em vários sentidos, e eu vou falar com o meu médico, ele fala, não é normal, você tem que conviver com isso, eu procuro outro médico, procuro uma outra opinião, porque eu não tenho que aprender a conviver com o pior. Hoje, mesmo dentro da alopatia, da medicina integrativa quântica, nós temos tantas coisas, e dentro da alopatia também tem muitas pesquisas e muitas melhores. Então a gente precisa ter qualidade de vida, né? Então a gente não deve perder qualidade de vida para poder cuidar do corpo. Isso pode ser temporário, mas não para toda a vida, não para sempre. Né? Então, ok. Eu vou ter o direito a falar alguma coisa? Vai, claro. Tá, ter concluído o seu raciocínio. Eu tô aqui nas crenças, por isso eu te dei a palavra naquela hora. Então, eu devia ter aproveitado, gente. Eu falei, não, depois eu falo. Pode ir, tá acabando o tempo, eu não falei até agora. Então, vamos lá. Tem outra coisa interessante também, que tem a ver com o que você acabou de falar. Que ela diz que são crenças que a gente precisa ter, de ser capaz de se mover adiante, que é o que você falou, de ser capaz de gerar movimento. Mesmo que se passe por desafios, ela fala muito nessa questão de mover adiante. Então, mesmo que tenha passado por uma grande dor e um desafio, eu ter a crença, eu sou capaz de seguir à frente, eu sou capaz de me mover adiante, eu sou capaz de me tornar mais forte, eu sou capaz de aprender com os desafios, com os momentos de dor, e eu posso viver o meu dia a dia sem que as pessoas tirem proveito de mim. Tá. Porque senão tem a crença de que eu preciso da piedade dos outros. Ok? Puxa vida, isso aí é interessante. Tem muito a ver com o que você falou, né? E aí você falou assim sobre... Me fez aquela pergunta, né? Sobre metais limpeza pesados. do metal pesado, né? Então tem alguns itens que dentro da naturopatia eles tanto auxiliam, né? E aí, claro, para as pessoas poderem tomar em dosagens adequadas, para fazer uma complementação, precisa procurar um naturopata, precisa procurar um profissional da área, precisa procurar um fitoterápico, precisa procurar uma nutricionista para poder fazer essas suplementações de forma adequada, porque não é só suplementar. Precisa saber como estão os seus exames, como está seu organismo, que características você tem. Nem todos os produtos, todas as pessoas podem tomar. É o que eu costumo falar sempre. Não é porque é natural que não tem efeito colateral, mas eu vou dar algumas dicas que aí vocês podem procurar mais a respeito, conversar com os seus profissionais ou nos procurar, né, para poder ter uma sessão e etc. Então, é muito importante que a gente tenha uma dosagem adequada de cálcio e magnésio. Lembrando que magnésio, o melhor magnésio é o magnésio quelado. Coenzima Q10, eu sempre falo dela, ela é maravilhosa, ela é boa também para eliminar metais pesados, a coenzima Q10 é boa para o batimento cardíaco, a coenzima Q10 é muito boa para, inclusive, esses efeitos colaterais das vacinas que as pessoas estão tendo, como trombose, tromboelite, etc, etc, etc. Ela é boa para essas questões que as próprias sequelas do Covid estão trazendo para problemas cardíacos. E a coenzima Q10 é maravilhosa para pessoas que têm Alzheimer, para evitar, inclusive, né? Alzheimer, Parkinson e outras doenças degenerativas. Então, eu sou fã de carteirinha de coenzima Q10, tomo minha dosagem. O complexo B, né? A vitamina C, que aí depois você pode falar em alimentos, né? A vitamina E. Aí tem algumas coisas a mais, mas aí não é todo mundo que pode, como, por exemplo, raiz de dente de leão, mas aí tem que saber a dosagem muito certa, ou a própria pimenta caiena, que é muito bom, mas aí precisa saber a dosagem certa para não prejudicar, não levantar mais pressão alta e tal. E é interessante que a gente utilize algas. As algas, elas ajudam a eliminar excesso de metais pesados do organismo, né? Então, eu falo muito, agora sumiu o nome da alga, que é aquela que a gente toma de tempos em tempos. Canby, Chlorella Canby. Eu gosto dessa marca, né? Não tô fazendo propaganda, mas é porque é a marca que eu tomo por muito tempo e tive muitos resultados por ela, por isso que eu falo da marca Canby, mas é clorela. Então, o uso da clorela, ele ajuda bastante também, que são algas, e ajuda a eliminar metais pesados. Então, são produtos que você encontra com facilidade. Que mais? Posso falar? Claro. Ai, que legal. Beleza, não tenho muito tempo. Passei a palavra antes de eu fazer os downloads, mas eu não vou dar muito tempo hoje. Não. Eu vou tentar ser rápido. Não seja rápido. Eu fiz umas pesquisas, né, a respeito da parte de alimentação, né? E assim, eu achei bem interessante. Existe uma dieta específica
para pessoas ou para evitar ou prevenir, né, essas doenças, né, que são mais próprias do cérebro, ou para tratamento mesmo, né, para ajudar a pessoa no tratamento para doença de Parkinson, mal de Parkinson, ou até para Alzheimer, que será no tema da nossa live da semana que vem, que é doença Dieta Mind, até o nome é Dieta da Mente. E assim, quais são os alimentos que estão intrínsecos nessa dieta? Eles falam do ômega 3, nessa dieta baseada em ômega 3, selênio, vitamina E, antioxidante, colina, vitamina do complexo B, ácido fólico. Agora, o que é bom, que eu pesquisei, que só isso seria pouco. Para que serve o ômega 3? Fluidez das mensagens neuronais, tá? O selênio melhora o desempenho cognitivo. O antioxidante protege danos oxidativos do cérebro. Então, todas essas substâncias, elas são importantes para o nosso cérebro. As vitaminas do complexo B, que a Ana Paula já falou, prevenção do declínio cognitivo. E o ácido fólico, evitar distúrbios neurológicos. Então, todos esses alimentos, se for uma pesquisa que foi realizada por Martha Claire Norris. Ela era uma neurologista, obrigado, Ana Paula. Neurologista, ela fez uma pesquisa por 10 anos e ela criou essa Dieta Mind para que as pessoas pudessem utilizá-la para tratamento especificamente para Alzheimer. Mas eu fiz uma outra pesquisa que ela analisou essa dieta também para mal de Parkinson. E ela também é eficaz no tratamento, aliado às outras formas de tratamento, tá? Não é só isso, mas ajuda bastante as pessoas a tratarem o mal de Parkinson e também o Alzheimer. E aí fala lá, ômega 3, onde aí a gente encontra ômega 3. Peixes marinhos, especificamente sardinha, salmão, cavalinha, tá? Linhaça, chia, nozes e algas. Ela falou da alga de um sorrisinho maroto, porque eu ia falar da alga. A alga também ajuda. O selênio, a vitamina E, nas sementes, na oleaginosa. Oleaginosa são as castanhas, tá? Da vida, amendoim, essas coisas. O antioxidante nas frutas vermelhas, especificamente, tá? Você encontra em outros alimentos, mas nessa Dieta Mind, ela é para você reforçar frutas vermelhas, roxas, cúrcuma e o vinho, né? Moderadamente, no máximo uma taça por dia. E você inclusive tem as posologias diárias que eles recomendam, isso eu não vou colocar. E a colina no ovo, que você encontra, que ajuda aumenta a capacidade cognitiva. No complexo B, cereais integrais, aí você vê aveia, arroz, tudo que é integral ajuda nessa parte. E o ácido fólico nos vegetais verdes escuros e nas leguminosas. Leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico, tá? Na verdade, assim, quando você for ver nossas lives... A gente só fala dos vegetais verdes escuros, né? Eles estão em todas, gente. Então, assim, é muito bom você consumir esses alimentos. Oleaginosas, leguminosas, vegetais verdes escuros. Vai bater em ferro frio, é importante você ter sempre na sua vida, né? Praticar, fazer sempre, comer sempre na sua vida. Agora, se a pessoa já tem uma propensão, já está sofrendo desse tipo de doença, a Dieta Mind é uma dieta interessante por pesquisa, não é um chute. É uma pesquisa de profissionais sérios que chegaram a essa conclusão. É muito importante que quando já tem algo clínico, que a gente faça a suplementação, né? Eu sou a favor da suplementação. E agora que eu estou fazendo nutrição, estou ficando mais a favor. A suplementação, pelo menos por um período, né? Esse livro novo que eu tô lendo, a autora, também gostei muito dela, ela falou assim, a gente está na hora de nós, a humanidade, aprendermos de que nós não procuramos um terapeuta, ou não procuramos uma meditação, ou não procuramos uma alimentação melhor quando nós estamos doentes, quando nós estamos já debilitados. Nós devemos procurar como prevenção. Exato. Antes que isso aconteça. Né? Então, aqui a gente traz muito isso, as questões das crenças, porque quando a gente muda a crença, a gente tira o gatilho que impulsiona epigeneticamente que aquilo seja criado e desenvolvido. Quando nós mudamos a nossa alimentação e seguimos, né, essa alimentação, e eu falo que eu tinha uma alimentação toda estragada e o Kleber tá aqui de prova. Quando nós mudamos a nossa alimentação e nos abrimos para mais possibilidades alimentares que são
não só saudáveis, mas que seja completa. O Kleber fala muito isso, né? Uma alimentação completa, que te traz recursos de várias linhas, né? Em várias áreas. Monótona, não seja monótona, seja bonita, seja agradável, seja prazerosa. Isso vai o quê? Vai contribuir também para que você ultrapasse os momentos de desafio de uma maneira melhor, porque você tem isso já alinhado no seu organismo, né? E, claro, quando você alinha uma suplementação quando necessário. Eu falo porque como eu não como muitas coisas, né? Não como a carne vermelha, não como algumas coisas, eu acabo suplementando de vez em quando, né? Alguns itens, não sempre, mas eu acabo suplementando. Então, se você, por exemplo, tem resistência a um determinado tipo de alimento que é bom para a sua saúde, que não é prazeroso, você vai precisar procurar um profissional que te auxilie a suplementar se você nunca come aquilo. Exato. Né? É um recurso que nós temos, né? É um recurso que a gente possui. É claro que o melhor é ingerir o alimento. É ingerir o alimento. Porque você não está ingerindo só aquela substância que ele tem, ele vai ter todas as outras substâncias, vitaminas, sais minerais, tudo aquilo que vai te beneficiar. Não só aquele item específico. E quando também você já está com uma saúde um pouco mais debilitada, aí às vezes você precisa, a gente usa muito o termo aqui, de uma dose de ataque, né? De uma dose de ataque, tanto como a gente trabalha com produtos naturais, né? Tanto uma dose de ataque de um floral, uma dose de ataque de uma homeopatia, uma dose de ataque de uma essência, como também até uma dose de ataque de uma suplementação para te dar um up naquele momento, para você recuperar, como a gente usa, né? O complexo vitamínico multicatal, quando a gente tá... Depois você altera os seus hábitos, Depois você altera os seus hábitos para retomar. Não depender disso. Dessas doses de ataque sempre, porque senão você não tem mudança da sua vida, você vai continuar sempre fazendo as mesmas coisas. Perfeito. Bom, então eu acho que nós complementamos, eu vou trazer uns downloads, né? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem um pouquinho. A Luísa colocou aqui que ela soube sobre o extrato de coentro. Eu não vou falar sobre o extrato de coentro porque eu não tenho domínio aí sobre esse assunto. Então se eu falar alguma coisa eu vou estar inventando e eu não gosto de, ou eu tenho que ter a experiência ou eu tenho que ter lido alguma coisa sobre. A única coisa que eu posso dizer é que o coentro é um ótimo, um excelente antioxidante, tá? Isso aí dá pra adiantar. Antioxidante é bom para tudo, regeneração. O antioxidante, exatamente, porque nossas células, o que elas fazem com o tempo? Elas oxidam. Então, se você consome alimentos antioxidantes, você retarda esse envelhecimento. Essa oxidação, né? Perfeito. E o vinho também é um antioxidante, né? A uva, na verdade. Poderosíssimo. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar um pouquinho. Lembrando que eu vou trazer uns downloads e vocês precisam me dar, sim, autorização para que o download seja trazido para vocês. Então, você me permite trazer o download, você sabe como, quando, que é possível, permitido você reconhecer que as suas células se regeneram sempre? Sim. Você sabe como, quando, que é possível, permitido você seguir a sua vida adiante? Sim. Sabe como, quando, que é possível, permitido esse seu direito de nascença, seguir adiante e ultrapassar os seus desafios? Sim. Que você pode vivenciar o seu dia a dia, o seu cotidiano, sem precisar ficar apegado, preso a julgamentos de comportamentos seus? Sim. Você sabe como, quando que é possível, permitido você viver o seu dia a dia sem se auto-julgar? Sim. Sabe como, quando que é possível, permitido você viver o seu dia a dia sem precisar da piedade dos outros? Sim. Sabe como, quando que é possível, permitido você viver o seu dia a dia sem criar situações para se diminuir, se paralisar? Sim. Sabe como, quando que é possível, permitido você viver o seu dia a dia sem criar situações para parar o seu movimento? Sim. Você sabe como, quando que é possível, permitido você permitir que o seu corpo e suas células se movimentem, criem novos movimentos? Sim. Você sabe como, quando que é possível, permitido você viver o seu dia a dia sendo capaz de reconhecer que você pode viver sem se julgar? Sim. Você sabe como, quando que é possível, permitido você reconhecer que seu corpo pode produzir dopamina? Sim. E que você pode gerenciar a sua própria vida? Sim. E que você sabe como viver o seu dia a dia sem rigidez, sem criar situações de rigidez?
Sim. E sabe quando que é possível e permitido você se sentir forte e saudável no seu cotidiano? Sim. Sabe quando que é possível e permitido você reconhecer a sua força interior? Sim. E sabe quando que é possível e permitido você acreditar em si mesmo? Sim. E você permitir que as pessoas acreditem em você? Sim. E você permitir que você se mova nesse caminho de acreditar em si e ser capaz de permitir que os outros também acreditem em você. Sim. E sabe quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia com esperança? Sim. Você sabe o que é esperança pela mais alta perspectiva do Criador? Sim. Sabe quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem achar que o mundo está se acabando? Sim. Sabe quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem achar que o mundo está se arruinando? Sim. Sabe quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem precisar criar brigas políticas? Sim. Brigas emocionais? Sim. Brigas para que você tenha razão? Sim. Brigas pelo fato de brigar? Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia tendo esperança pelo planeta? Sim. Pelo mundo? Sim. Pelas pessoas? Sim. Pelos jovens? Sim. Por si mesmo? Sim. Eu agradeço vocês por esse reencontro. Que toda essa energia aí, nossa, né? A gente tá se voltando, a gente tá falando demais hoje, não tá muito organizado. Acho que é saudades, né, de falar. E que vocês possam receber de nós aí esse nosso retorno, depois desses dias em família, esse nosso abraço, esse nosso aconchego, todo o amor incondicional, toda a energia de um anjo guardião na sua casa, enviado pelas bênçãos. E nós vamos ficar toda semana fazendo uma propaganda que eu falei que eu ia fazer, né? Sobre o nosso último clube de leitura do ano. Sim. Que é o nosso clube de leitura sobre Mensageiros do Amanhecer. Então é um livro muito legal que fala sobre Pleiades, energia das Pleiades, energia multidimensional. Um assunto que está aí em alta, e um assunto que está chegando bastante no planeta com muita força. E se você tem vontade de saber um pouquinho sobre isso, venha, participe do nosso clube de leitura, aproveite esse clube de leitura. São encontros ao vivo, eles também são gravados e você vai ter acesso por 6 meses para poder assistir. E vai ter algumas meditações também nesse clube de leitura. Então já vou estar convidando vocês a estarem aí sentindo esse chamado, convidando vocês para a nossa ativação do mês que vem, gratuita, do Touch, que é uma técnica multidimensional, convidando vocês para o nosso curso também de outubro do Theta Healing DNA Básico, que nós vamos abrir a última turma do ano de 2022, do Theta Healing DNA Básico, onde você vai aprender a identificar crenças, mudar crenças, fazer downloads, espalhar downloads e mudar um pouco a sua vida. E eu muito agradeço. A sua vida, não um pouco. Um pouco, muito. Bastante, né? Bastante. A gente virou de perna pro ar, nossa vida ficou muito melhor. E também, com o Theta Healing DNA Básico, você pode ser uma contribuição para a vida de outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas também. O Kleber briga que às vezes eu não falo tanto, né, sobre isso. Mas, enfim, vou ficar convidando vocês para os nossos últimos eventos. Não parece, mas o ano já tá acabando, né? Verdade. A gente já tá em setembro. Piscou 2023. E a gente ainda tá parecendo que tá em 2020, né? É verdade. Então, convidando vocês, entre em contato, envie um WhatsApp, queira saber mais dos nossos eventos, espalhe as nossas lives para as pessoas, permitam que elas também tenham esses downloads, esse acesso e essas informações. Procurem mais e procurem mais sobre coenzima Q10. Fale com o seu naturopata, fale com o seu terapeuta. Ah, Maristela, posso fazer? Marisa, posso fazer o clube de leitura? Claro, Marisa, pode. Será um prazer será um ter prazer com a gente, tê-la Marisa. conosco. Manda mensagem pro meu WhatsApp que depois eu passo valores, procedimentos e tudo mais. E você vai adorar, tenho certeza. E, bom, enfim, procura mais sobre coenzima Q10. Procura mais um pouquinho sobre as algas. São muitas oportunidades. A gente tem aqui nos atendimentos também o equipamento que tira metais pesados pela sola dos pés. Tem isso também, né? Olha só. Eu nem falei, né? Você nem falou. Você tem isso em casa, gente. Tenho isso em casa. Enfim, é um mundo de possibilidades. E que esse mundo seja aberto para vocês. Tá bom? Um beijo grande, um bom descanso. Grande abraço. E até breve. Antes de terminar, para quem ficou preocupado, Shanti e Gaia, cachorro e gata, dormiram. Uma ao lado da outra, não teve briga. Que maravilha! Então, até a semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.